E então vamos tratar deste assunto, das obras póstumas, que, já vos dissemos, é uma obra da autoria de Kardec, não é, porém, uma das 11 obras da codificação fundamental. Vamos olhar para ela da forma como normalmente nós costumamos fazer, ver como é que ela aparece, porquê, que propósito serve, depois olhar para as questões da publicação e das eventuais edições e, por fim, focarmos no seu conteúdo por forma a que sirva de aperitivo ou convite à leitura da obra. Esta obra, como vos dissemos, foi lançada em 1890. Well, happy birthday to you. Happy birthday, there you go, to you. Pelo que fez 134 anos este ano. É a obra mais recente, da autoria de Kardec, é a obra mais recente, porque é publicada 21 anos depois de eu ter falecido. Todas as outras foram publicadas com ele em vida. Por isso é que recebe este nome de obras póstumas. E então vamos começar por ver o porquê desta obra, porque é que ela é lançada, quando é que é lançada, como, e vermos depois as questões da edição e, por fim, olharmos para a estrutura dela por forma a que os companheiros que quiserem depois aprofundar os seus estudos possam, de alguma forma, ter já um resumo do que ela é. Porquê é que esta obra é lançada? Bom, uma imagem vale sempre por 1000 palavras. Vamos ver num pequeno vídeo. O pedagogo, linguista e cientista francês Hippolyte Léon Denisard Rivail foi um instrumento de um espírito de verdade que possibilitou o advento do Consolador prometido por Jesus. Esse Consolador é a doutrina espírita, a terceira revelação de Deus aos homens. Em 31 de março de 1869, o inesquecível codificador da doutrina espírita desencarnou em plena atividade na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas aos 65 anos de idade. No entanto, o codificador do espiritismo era portador de uma rara capacidade de trabalho e de uma férrea determinação em abordar todas as questões relativas ao espiritismo. Por essa razão, suas corajosas investigações, pesquisas, dissertações, publicações sempre estiveram em estágio muito avançado de preparação e seus livros elaborados bem antes da sua publicação. Com um esforço muito grande, sua viúva e seus amigos publicaram o livro Obras Póstumas, apresentando vários estudos desse apóstolo de espírito de verdade que nunca haviam aparecido em lugar algum. Esse livro representa o testamento doutrinário de Allan Kardec, e nele se pode conhecer o drama de um homem que, tendo estado muito à frente de seu tempo, teve que enfrentar pelejas muito ásperas, resistências quase intransponíveis, opositores ferozes e também a incompreensão e a deslealdade de pessoas muito próximas e íntimas que desejavam colocar-se acima da doutrina espírita. Então, amigos, numa só palavra, isto é um testamento doutrinário. Isto é, aquilo que, as notas que Kardec tinha sobre a sua mesa de trabalho, os assuntos que estava a trabalhar. Ele utilizava uma outra obra, essa da codificação fundamental, como digamos, um diário de bordo, que é a Revista Espírita, que publicava mensalmente. Contudo, estes assuntos são assuntos que ele estava ainda a pensar neles, ainda na ideia dele não estavam amadurecidos o suficiente para ser publicado numa das obras que ele considerava fundamental, logo a Revista Espírita, que é efetivamente a maior das obras, são 136 jornais mensais, distribuídos por 12 volumes, se nós o formos adquirir em volumes anuais. Portanto, isto são realmente os assuntos em que ele pensava, mas é interessante olhar para eles e ver como uns se complementam, outros oferecem uma ideia de gestação de novos assuntos, nitidamente um testamento doutrinário, digamos assim. Vamos, pois, então, agora olhar para a obra em si, como é que ela surge. Ela é publicada
é publicada com o que remanesce, digamos, com o que a herança doutrinária que Kardec deixou à esposa é, é aproveitada depois por Pierre Gaëtan Lemary, que era o administrador da Sociedade da Livraria Espírita, fundada por Kardec, em janeiro de 1890. Este senhor, Pierre Gaëtan Lemary, que recolhe por dádiva da viúva Amélie Boudet, que falece, desencarna em 1883, e lhe deixa este espólio destes apontamentos de Kardec. Pierre Gaëtan Lemary, à altura da publicação das obras póstumas, ele dirigia a Sociedade da Livraria Espírita, fundada por Allan Kardec. Isto, digamos que é uma das sucessoras, foi mudando várias vezes o nome, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que existia em vida de Kardec. Depois foi mudando de nome e em 1888 tinha esta designação, Sociedade da Livraria Espírita, fundada por Allan Kardec. E tinha uma livraria, a Pensa, que se encarregava da venda das obras, da impressão de novas edições, reimpressões, enfim, que era a Livraria de Ciências Psicológicas e Espíritas, que desde o ano de 78 já se encontrava aqui nesta rua de Paris, a Rua de Chabanais, número 1. Depois, estando a sociedade formada em 1888 com este nome, dirigida por Pierre Gaëtan Lemary, e a Livraria de Ciências Psicológicas e Espíritas, é assim que se chamava a Livraria Espírita, que logo a seguir a Kardec foi fundada logo a seguir ao dia seguinte, em abril de 1869, tanto que com a coleção desses despojos, alguns tinham sido queimados, mas o que ainda restava e que lhe tinha sido dada pela viúva, ele compõe essas mensagens, essas notas, nesta obra que aqui vemos. Tinha esta capa na altura. Quando sai com 2 partes e sai com 452 páginas em janeiro de 1890, por isso faz 134 anos, ou fez 134 anos este ano. Numa primeira parte tinha ali uma bibliografia de Kardec, os discursos que foram preferidos no seu funeral, e tinha já uma série de notas, de artigos que estavam, desses que Kardec tinha deixado, aqueles que estavam a estudar. E depois tinha uma segunda parte. Naturalmente, esta obra não teve edições, porque o autor já estava falecido. São coisas que o autor tinha deixado, portanto, eram póstumas, a haver edições, a haver alterações, então seria uma adulteração do autor já falecido. Por isso mesmo, ela só teve uma publicação, que coincide com a única edição. Há, contudo, mais para diante, uma reorganização dos assuntos. Daquelas 2 partes estavam ali um bocadinho confusas, aquilo parecia um amontoado de artigos, uns atrás dos outros. É feita uma reorganização, de tal maneira que, se nós agora consultarmos umas obras póstumas que hoje se possam comprar, já vemos que há realmente 2 partes, mas há uma prévia, digamos, uma espécie de uma introdução, ou uns prolegómenos, como quisermos chamar, onde estão agrupados a dita biografia, os discursos
e mais assuntos diversos, coisas que não tinham a ver diretamente com questões doutrinárias e de investigação de Kardec. E depois sim, é que tem as duas partes já dedicadas, essas efetivamente, às questões espíritas. Portanto, não é nenhuma edição, não é nenhuma alteração, é apenas um remanejamento, uma reorganização, é uma reimpressão, mas com uma reorganização de assuntos para ser mais fácil o estudo. Uma capa possível de se encontrar, temos-la aqui em Portugal, e então ela aparece efetivamente assim. Tem nessa primeira introdução, vem de facto lá coisas de caráter administrativo, como sejam a biografia de Kardec, como sejam os discursos proferidos no funeral de Kardec, uns avisos aos assinantes da revista Espírita, uma nota de esclarecimento, enfim, e depois sim é que tem as duas partes já ligadas a assuntos em estudo, à altura que Kardec desencarna. Há uma série de obras que também nos ajudam a perceber não só o conteúdo das obras póstumas, como toda a ambiência que levaram à sua publicação. E aqui temos, se quiserem consultar, a Revista Espírita a partir da morte de Kardec, que não é essa parte, não pertence, não é codificação fundamental, mas a Revista Espírita continua a ser publicada e com a mesma natureza. E assim, se nós a estudarmos nos anos subsequentes, até 1890, entendemos como as coisas foram evoluindo e como vem a aparecer esta obra em seu tempo e porquê, o que é que foi acontecendo em todas essas situações. Também aqui, consultando uma biografia, por exemplo, de Henri Sauce, a biografia de Kardec, também nos ajuda, como por exemplo este livro Muita Luz, de Bert Propo, que tem uma boa descrição daquilo que se passou após a morte de Kardec e como é que o movimento espírita foi evoluindo. Este livro, O Legado de Allan Kardec, de Simone Privato, também nos traz alguns dados históricos que, tudo junto, nos ajudam a perceber ideias que aqui são vertidas nas obras póstumas, os assuntos que ele ia tratando, e entender melhor aquela afirmação que naquele vídeo inicial foi dito a respeito dos detratores de Kardec, da ambiência em que ele vivia também. Bom, então estamos em condições agora de entrar na própria obra. Tal como vos dissemos, nós, nas edições que hoje temos à nossa disposição, que é a reorganizada da única existente, digamos, nós podemos vê-la segundo estas três partes. Uma introdução, com a biografia, discurso, mais umas notas, e depois uma primeira parte dedicada a assuntos doutrinários e uma segunda parte dedicada à missão de Kardec, a mensagens que esclarecem a missão de Kardec e a visão para o futuro, a visão prospectiva para o espiritismo e a organização enquanto movimento que Kardec tinha, que aqui nos deixa nesta segunda parte. Nesta introdução, digamos assim, realmente o que há aqui a destacar é a biografia de Kardec e os discursos, os 4 discursos fúnebres que foram feitos no dia 2 de abril de 1869 no cemitério de Montmartre. Vamos olhar para um resumo da biografia e vamos olhar para um dos discursos, por certo aquele que nos parece mais interessante, que é de Camille Flammarion, que era um trabalhador da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele também era médium, era astrónomo, que faz um discurso muito interessante. Olhemos primeiro para a biografia de Kardec e vamos aproveitar um vídeo para nos contar mais ou menos uma história resumida do codificador. É um resumo daquilo que vocês lá podem encontrar. Hippolyte Léon Denisard Rival, que mais tarde viria a adotar o pseudônimo de Allan Kardec, nasceu na cidade de Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804. Com a idade de 10 anos, seus pais o enviaram para estudar em Yverdon, na Suíça, onde se localizava um dos institutos de ensino mais famosos e respeitados em toda a Europa.
Fundado pelo educador suíço Johann Pestalozzi, o Instituto era uma espécie de escola modelo, admirada pela aristocracia, altas personalidades políticas, científicas, literárias e filantrópicas. Depois de haver concluído seus estudos em Yverdon, Rivail tornou-se conceituado mestre, não só em letras, como em ciências. Distinguindo-se também como notável pedagogo, publicou diversos livros didáticos e contribuiu com planos e métodos para a reforma do ensino francês. Esta longa experiência pedagógica habilitou o professor Rivail para outra tarefa, a codificação do espiritismo. Aos 65 anos incompletos, vitimado por um aneurisma, Allan Kardec faleceu em sua casa enquanto trabalhava. É um resumo do que nós podemos encontrar nessa biografia que vem logo, nessa introdução, digamos assim, das obras póstumas. Recordava-vos só, e nós pusemos um subtítulo para emendar aquilo que é dito. O verdadeiro nome de Rivail é Denisard Hippolyte Léon Rivail, e não como nós ouvimos dizer aqui no início do vídeo, que Hippolyte Léon Denisard Rivail. Isto foi apurado após a morte de Kardec, consultada a certidão de nascimento, de casamento, etc., por questões da herança, foi apurado que o verdadeiro nome dele era Denisard Hippolyte Léon Rivail, e não Hippolyte Léon Denisard Rivail, ok? É fácil, é por abecedário. D-H-L-R, ok? É por abecedário. Por isso é que nós temos aquela correção no início. Ele depois é que adota o pseudónimo de Kardec, como se recordarão, para assumir este papel de codificador da doutrina e não autor exclusivo da doutrina. Já que ele começava a ser a doutrina dos espíritos, e então ele resolveu utilizar este pseudónimo que um espírito familiar dele, o espírito Zéfiro, lhe diz, logo em 1856, quando ele estava a começar a preparar o livro dos espíritos, lhe diz que ele havia sido, os dois, o Zéfiro espírito e ele haviam sido companheiros, amigos, colegas, haviam sido sacerdotes os dois nas Gálias no ano 58 antes de Cristo. Julgo que estamos aqui com um ligeiro problema. João, consegues-me ouvir? Consegues-me ouvir? Ok. Parece que temos aqui um ligeiríssimo problema. Também falta a imagem, não é isso, João? Mas o som eu vou só assistir brevemente. Ok? Já volto a entrar. Muito bem. Ora, aqui está, Okay. perfeito. Já estou de novo, né? Já ressuscitei, julgo eu, né? Vou aguardar mais um pouco. Ok, estamos aí? Muito bem, vamos a isso. Ouves-me? Correto, Estás-me a ouvir, não tudo estás, bem. Tudo bem. Ok, muito bem. Então, retomando, portanto, estava eu a falar do nome dele e estava a explicar qual é que é o verdadeiro nome e porque é que ele assume o nome de Allan Kardec, que é um pseudónimo. É porque o espírito familiar dele, de nome Zéfiro, diz que haviam sido os dois sacerdotes druidas na Gália em 58 antes de Cristo. E como ele confirma isso por vários médiuns e vários espíritos, ele, pela Concordância Universal dos Espíritos, ele aceita que
possa ter sido Allan Kardec, e então utiliza esse nome para o codificador, para não assumir ele a responsabilidade de uma coisa que ele não considerava dele. Realmente ele foi o codificador, mas a autoria era uma autoria partilhada entre ele, os espíritos e outras pessoas que com ele colaboraram. Isto quanto à biografia. Quanto aos discursos, como Senhores, há 4. deixemos apenas que das nossas mentes desçam sobre a face impassível do homem ora estendido diante de nós, testemunhos de afeição e sentimentos de pesar que lhe permaneçam ao derredor em seu túmulo, qual embalsamamento do coração. A morte o surpreendeu no momento em que, com a sua infatigável atividade, trabalhava noutra sobre as relações entre o magnetismo e o espiritismo. Pela Revista Espírita e pela Sociedade de Paris, cujo presidente ele era, se constituíra, de certo modo, o centro a que tudo ia ter, o traço de união de todos os experimentadores. Suscitou rivalidades, fez escola de feição um pouco pessoal, havendo ainda alguns dissídios entre os espiritualistas e os espíritas. Doravante, senhores, devemos unir-nos, todos, por uma solidariedade fraterna, pelo desejo geral e impessoal do verdadeiro e do bem. Ele, porém, era o que eu denominarei simplesmente o bom senso encarnado. Aplicava sem cessar à sua obra as indicações íntimas do senso comum. Esse estudo, que foi lento e difícil, tem que entrar agora num período científico. Esse método tem de tomar os fenômenos de ordem misteriosa a que assistimos para os dissecar, medir e definir. O Espiritismo não é uma religião, mas uma ciência, da qual apenas conhecemos o ABC. A imortalidade é a luz da vida, até a vista, meu caro Allan Kardec. Meus amigos, aconselho-vos ou sugiro-vos que possam ler na íntegra este discurso e os outros 3 que lá estão, preferidos também por amigos de Kardec. Escolhemos este porque este, de alguma forma, mostra a natureza filosófica e científica que caracteriza o Espiritismo. Ele próprio, Camille Flammarion, diz, não é nenhuma religião. Ele fala nos problemas que teve que sustentar Kardec por causa das perseguições religiosas também, nomeadamente do cristianismo católico, que olhava para o Espiritismo como uma rival, como se fosse uma religião que não o é, e dava-lhe esta conotação científica, não fosse ele, um astrónomo, uma ciência da observação como o Espiritismo. Ele é o autor de O Bom Senso Encarnado. Às vezes se ouve falar, era o Bom Senso Encarnado. É ele, é Camille Flammarion quem o refere no dia 2 de abril, perante o caixão de Kardec, no cemitério de Montmartre, que não é o cemitério onde estão depositados os seus restos mortais hoje. Passado um ano, sai do cemitério de Montmartre, os restos mortais de Kardec saem do cemitério de Montmartre, que é no centro de Paris, e são colocados no cemitério Père Lachaise, onde permanece, e é-lhe feita até um monumento megalítico em honra do tempo que ele era druida, com uma inscrição tumular, e aí também estão depositados os restos mortais de Amélie Poulain. Aconselhamos-vos a quem possa ir a Paris visitar o túmulo de Kardec em Père Lachaise. Père Lachaise é muito fácil lá chegar, tem uma estação de metro mesmo à saída do cemitério. É um cemitério onde estão pessoas das ciências, das artes, pessoas importantes da altura de França, e está lá também Kardec, portanto, por transladação dos seus restos mortais, um ano após. Portanto, estamos a falar do ano 1870, que ele é trasladado para o Père Lachaise. Bom, e isto conclui o que nós podemos encontrar nesta introdução. Depois, há lá mais umas notas, mas são uns avisos da Revista Espírita, enfim,
só tem curiosidade histórica. O que tem mais interesse para o estudante do Espiritismo são, de facto, as outras duas partes. Numa primeira, questões doutrinárias, assuntos que ele estava a estudar ou a aprofundar, e a segunda, relativa à missão e à visão prospectiva que Kardec tinha sobre o Espiritismo para diante. Olhando para as questões da doutrina, encontramos pelo menos estes 6 assuntos. Notas sobre a forma como se apuram os postulados do Espiritismo, sempre baseados na razão, que preside também ao controle universal do ensino dos espíritos, tem que passar no crivo da razão e depois na concordância, tanto que dá entrada àquela frase que fé inabalável é tão somente aquela que pode fazer frente à razão em qualquer idade da humanidade, que depois encontramos também refletida no Evangelho segundo o Espiritismo. Um segundo subcapítulo, ou parágrafo, como quisermos, relativamente a questões das manifestações dos espíritos, um sobre a natureza do Cristo, de Jesus, digamos assim, mas pronto, ele designa por Cristo, mas estamos a falar de Jesus de Nazaré, mas que o cristianismo, ao ter sido criado após a morte de Jesus, porque Jesus era judeu, em termos religiosos era judeu, o cristianismo só vem depois, e quem criou o cristianismo, nomeadamente Paulo de Tarso, transforma Jesus de Nazaré no Filho de Deus e nós os enteados, no preferido, etc. E chegam até a haver doutrinas em que se admite que Jesus não tinha tido um corpo físico como o nosso, mas um corpo fluídico. Ele discute esses assuntos e vamos ver até em pormenor, um bocadinho mais em pormenor isto. Depois um outro artigo muito interessante sobre a arte, a beleza e a arte espírita, que nos dá apontamentos interessantes para nós diagnosticarmos o que é a arte espírita ou não. Temos inclusivamente aqui uma palestra nos nossos canais em que falamos desse assunto, da arte espírita. As alternativas filosóficas para a humanidade que existiam ao tempo de Kardec, e nós vamos revisitá-las, e dentre elas vamos escolher a explicação espírita, que é aquela que é adotada pelo Espiritismo e nós seguimos, e, por fim, um capítulo com outros problemas e questões que ele vinha trabalhando na altura, nomeadamente essas pressões das outras religiões, das outras áreas filosóficas, da pressão das ciências que também tinham dificuldade em entender o Espiritismo enquanto ciência. Vamos aqui ao Cristo, à natureza do Cristo, que depois merece... isto são reminiscências de um capítulo que Kardec utilizou na Gênese, em 1868, também se fala da natureza do Cristo. A questão da natureza do Cristo foi debatida desde os primeiros séculos do cristianismo e pode-se dizer que ainda não se acha solucionada. Foi a divergência das opiniões sobre este ponto que deu origem à maioria das seitas que dividiram a Igreja há 18 séculos. As opiniões se firmaram mais sobre abstrações do que sobre fatos. Sobretudo, o que se procurou foi saber o que o dogma continha de plausível ou de irracional, deixando-se geralmente de um lado e de outro de assinalar os fatos capazes de lançar sobre a questão uma luz decisiva. Mas onde encontrar esses fatos, senão nos atos e nas palavras de Jesus? Nada tendo ele escrito, seus únicos historiadores foram os apóstolos, que tampouco escreveram coisa alguma quando Cristo ainda vivia. Aí somente é que se há de procurar a chave do problema. Todos os escritos posteriores são apenas, e não podem deixar de ser, simples comentários ou apreciações, reflexos de opiniões pessoais, muitas vezes contraditórias, que em caso algum poderiam ter a autoridade da narrativa dos que receberam diretamente do Mestre
as instruções. Aqui vemos a ideia que Kardec tem do cristianismo, que é a ideia que a história hoje e a paleontologia e a filologia nos demonstram. Jesus não foi batizado com o nome de Cristo. Jesus, o seu nome era Jesus de Nazaré. A sua religião, ele era um rabino moderado, era judaico. Ele foi um rabino moderado. O cristianismo aparece 130 anos, como instituição, aparece 130 anos após a morte de Jesus e baseia-se nos evangelhos que contam, digamos, a vida e os ensinos de Jesus, que se conhecem em 82, em termos históricos. Porém, a Igreja Cristã Católica só elegeu 4, os ditos canónicos, para serem aqueles que são adotados pelo cristianismo. Porém, só um deles se suspeita, desses 4, que é o mais antigo, só um deles se suspeita que o seu autor, Marcos, possa ter sido o apóstolo Marcos, possa ter vivido com Kardec. Todos os outros não. Lucas, João, Mateus, todos os outros não. Portanto, tem-se a evidência que não. Portanto, então estamos a ver que os evangelhos, aquilo que outros escreveram após a morte de Jesus, são ideias, é como nós contarmos uma história sobre alguém que, se nós pegarmos no primeiro evangelho que aparece no ano de 70, 40 anos antes já tinha Jesus desencarnado, a mesma coisa que eu agora contar, não sobre mim próprio, mas sobre uma terceira pessoa, algo que se passou há 40 anos, ela já faleceu há 40 anos. Se eu nem sequer da minha própria vida me lembro com exatidão algo que se passou há 40 anos, por certo, se eu perguntasse aos meus pais, eles teriam uma interpretação diferente. Portanto, já estão a ver o que é ainda por cima falar de uma terceira pessoa. Estão a ver? Por isso é que Kardec, naquela obra do Evangelho segundo o Espiritismo, logo no prefácio, nos diz que o que nos importa aqui é o ensino moral de Jesus. Porque todos os outros aspectos de ordem histórica, se foi casado, se foi solteiro, se teve irmãos, se não teve irmãos, etc., por aí adiante, e depois mais aquelas histórias, se a mãe era virgem, se não era, enfim, tudo isso são visões de quem foram escrevendo sobre Jesus ao longo do tempo, e foram-se escrevendo evangelhos até ao século IX. Conhecem-se 82. Os mais conhecidos são Marcos, Mateus, Lucas e João. Mas, como digo, só um deles se suspeita que tenha sido um dos discípulos. Os discípulos também, se sabe hoje, não eram pessoas que seguiam permanentemente Jesus fisicamente nas suas deslocações, eram representantes das 12 tribos de Israel. E uma das histórias também que se contam era que Jesus, portanto, era o Cristo, foi transformado em Cristo, rebatizado como Cristo, que em grego significa o eleito, o favorecido, portanto, e isso contraria tudo e todos, portanto, contraria a justiça divina. Então, significava que Deus tinha pegado em Jesus e tinha feito dele o favorecido, não tinha feito passar pelas encarnações, aprender por ele próprio como nós, para que nos ensinar com autoridade. Isso parece-nos falso, naturalmente, pela lógica. Portanto, Jesus é um homem como nós, é um filho de Deus como nós, é nosso irmão, mais avançado do que nós, sem dúvida, mas isto, nós também estamos uns mais avançados que outros, mas todo o seu avanço, mesmo há 2000 anos, foi feito à sua custa, por isso ele também teve mestres, também teve encarnações, e não é ele o Filho de Deus e nós os enteados, porque senão era um favorecido. Outra ideia que também é criada pelo cristianismo, ou pelo menos por algumas ramas do cristianismo, é que Jesus tinha tido
um corpo fluídico, quer para se explicar a materialização que teria a vida após a sua morte, etc., por aí adiante, isso seria uma fraude. Era colocar, então se Jesus tinha um corpo fluídico, enganou-nos a todos. Então a sua crucificação, todo aquele sofrimento material, afinal aquilo é tudo um teatro. Estão a ver? Portanto, também não cabe. É este tipo de questões que podemos encontrar neste artigo, desta primeira parte, a respeito da natureza de Cristo. Depois temos as alternativas, e aqui vamos debruçar-nos fundamentalmente pela alternativa espírita para o homem, no meio das outras. Doutrina espírita ou princípio inteligente e independente da matéria. A alma individual pré-existe e sobrevive ao corpo. O ponto de partida ou de origem é o mesmo para todas as almas, sem exceção. As almas ou espíritos progridem mais ou menos rapidamente, mediante o uso do livre-arbítrio, pelo trabalho e pela boa vontade. A vida espiritual é a vida normal, a vida corpórea é uma fase temporária da vida do espírito. O espírito progride no estado corporal e no estado espiritual. O estado corpóreo é necessário ao espírito, até que haja galgado um certo grau de perfeição. E de cada vez encarna com o progresso que haja realizado em suas existências precedentes e na vida espiritual. Quando, num mundo, alcança tudo o que aí pode obter, deixa-o para ir a outros mundos, intelectual e moralmente mais adiantados, até à perfeição de que é suscetível a criatura. A punição que sofrem é consequência do seu endurecimento no mal, de sorte que, com o perseverarem no mal, eles se punem a si mesmos, mas a porta do arrependimento nunca se lhes fecha e eles podem, desde que o queiram, volver ao caminho do bem e efetuar, com o tempo, todos os progressos. Então, amigos, isto é um revisitar das alternativas que existiam no século XIX, alternativas filosóficas para explicar a existência do homem, a sua vida, o seu progresso, o que acontecia após a morte. E nós apenas fomos extrair a espírita, porque é essa a mais completa, e que vimos aqui resumidamente o que é que ela nos ensina, mas podeis revisitar todas as outras, como a materialista, a deísta, a dogmática e a panteísta. Ainda nesta primeira parte, há depois aquele capítulo dos problemas e questões que, se quiserem também revisitar, é muito interessante. Na segunda parte, ela realmente podemos encontrar aqui duas subdivisões. Uma relativamente à missão de Kardec, aquelas mensagens que indicaram a Kardec o que é que os espíritos esperavam dele, e outra dedicada à constituição do espiritismo, a visão prospectiva do espiritismo. É um artigo que nós encontramos também na Revista Espírita de 1868, em dezembro, sobre a Constituição Provisória do Espiritismo, que é também aqui repetido. Vamos à questão da missão. Há pelo menos 4 mensagens ou 4 momentos em que os espíritos falam a Rivail sobre a missão em como codificador do espiritismo. Estamos ali a ver 3 momentos imediatamente antes do lançamento do Livro dos Espíritos. Estamos a falar de 1856, o Livro dos Espíritos, primeira das 11 obras da codificação fundamental, só surge em 1857, e uma última vez em 1860. Vamos aqui Deixará viver a religião e uma se fará necessária, mas verdadeira, grande, bela e digna do Criador. Seus primeiros alicerces já foram colocados. Quanto a ti, Rivail, a tua missão é aí. Portanto, aqui vemos a primeira de todas, estamos em 30 de abril de 1856, na casa do Sr. Rostand, através da senhorita Jafé, que trabalhava com este senhor que era magnetizador, a médium era a senhorita Jafé, em que um espírito familiar lhe diz isto mesmo. Portanto, deixará de haver religião e uma se fará necessária. Portanto, não haja aqui, não se confunde aquilo que vai ser criado a doutrina espírita, não se confunde com o conceito de religião vigente à altura, com ritos, o sacerdote, etc., o mesmo que existe hoje, não coincide, o espírito não tem nada dessas características, mas
a restauração de uma doutrina de harmonia, de ligação a Deus, ligação entre os homens, portanto, a tal verdadeira, grande, bela, digna do Criador. Os seus alicerces já foram colocados, a ti, rival, a tua missão é essa. Portanto, era reconstituir uma doutrina que se fundasse nos laços da fraternidade, da amizade, coisa que a religião hoje não nos oferece isso. É uma palavra polissémica, foi ganhando outras significações e hoje é muito fácil nós perguntarmos a uma pessoa que vá passar na rua, olha, amigo, qual é a tua religião? E se por acaso nós tivermos uma religião e a resposta dela não for coincidente com a nossa religião, o que é que normalmente sempre pensa? Ui, não és do meu clube, não és... Olha, então, mas a religião, em termos etimológicos, metafísicos, de início, foi criada para unir os homens, para nos darmos bem uns com os outros, para nos ligarmos a Deus. Como é que o termo, ao longo do tempo, foi criando todas estas formas, os sacerdotes, a hierarquia, os livros sagrados, enfim, que o Espiritismo nada tem disso. Por isso mesmo, uma das razões para a missão de Kardec. Para tais missões, não basta a inteligência. Exigem-se, por fim, devotadamente, abnegação e disposição a todos os sacrifícios. Vês, assim, que a tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. Espírito Verdade. Esta é uma, vá lá, intermédia, mas ainda antes do lançamento do Livro dos Espíritos, em que o Espírito de Verdade que se julga ser Jesus, julga-se pelo teor das comunicações, enfim, mas pouco importa. Mas é um espírito elevado. Ele diz isso, e vejam, isto é mesmo carregar os ombros do homem numa missão forte. Ele é que tinha esta responsabilidade e de trás o que é que ele exige? Exige trabalho, racionalidade. Estão a ver? Portanto, devotamento, abnegação e disposição a todos os sacrifícios. E já sabes que estas missões está subordinada às condições que dependem de ti. De facto, imaginemos nós próprios a receber uma missão com este teor. Convido-vos a lerem as outras todas que lá se encontram. E então, por fim, irmos à segunda parte, em que aqui encontramos, se naquela primeira encontramos o antes dele codificador e da sua missão, a gênese codificadora, aqui encontramos a visão prospectiva que ele nos deixa para o Espiritismo de 68 para diante. Ele depois vem a morrer em 69, portanto é a visão prospectiva. Este mesmo artigo nós podemos-lo encontrar na Revista Espírita, mês de dezembro, se não me engano é o segundo artigo, mês de dezembro de 1868, portanto a visão que ele tem de futuro, e podemos-la ver subdivididas nestes 3 pontos. O projeto em si, o projeto portanto, do movimento espírita, a constituição, ele aqui vem falar até nos cismas e vem-nos deixar umas indicações, antecipando já conflitos de interpretação, etc., que nós ainda hoje conhecemos, existe ainda, e termina com um credo espírita, que digamos que é um alinhamento dos postulados, das bases orientadoras da doutrina espírita. Vejamos os primeiros 2, o projeto em si, ele diz-nos isto, que é um dos maiores obstáculos capazes de retardar a doutrina seria a falta de unidade. O único meio de evitá-la é formulá-la em todas as suas partes, até nos mais mínimos detalhes, com uma tanta precisão e clareza que é impossível se tome qualquer divergente interpretação. Portanto, ele faz aqui um apelo a evitarmos erros de interpretação, nomeadamente aqueles que nos são introduzidos pela nossa curta linguagem. Portanto, ele já se ia percebendo, passado 11 anos de codificação, ele se ia percebendo que a linguagem era muito importante e estava na origem até de bastantes conflitos. Ele depois diz que para se formar um movimento espírita com que tivesse um mínimo de unidade na formulação de todas as suas partes, ele advogava que, por exemplo, para se fundar uma sociedade espírita, nós
deveríamos ter uma casa, que será hoje o nosso centro espírita, um sistema de ensino, o nosso sistema de cursos, um sistema de publicidade, um sistema, no tempo dele era a revista espírita, mas hoje nós temos Facebook, YouTube, nós estamos a utilizar os sistemas de publicidade próprios das atividades que fazemos, ou um jornal periódico, e no tempo dele ele falava também das viagens. O que é que são as viagens do tempo dele? Eram as viagens que ele ia fazendo por França, visitando os centros, os grupos, em tantos constituídos, as sociedades constituídas, tirando dúvidas, trocando opiniões, etc. Isto é as palestras de hoje, ok? Em boa verdade, nós temos aqui telespectadores de Brasil, de Espanha, de Portugal, e que estamos todos a confluir aqui. É como se nós fôssemos passar no Brasil, em Espanha e nas outras sociedades de Portugal, mas é a mesma coisa. Não havia no tempo de Kardec isto. A ideia é podermos trocar opiniões. Por isso nós os incentivamos, amigos, aqueles que nos quiserem colocar os seus comentários, as suas questões, nós sempre reservamos um tempo para responder. Quanto à constituição do Espiritismo, ele formula-as desta forma que aqui vemos, tem umas considerações preliminares. Portanto, isto é uma ideia da Constituição mesmo, é a Constituição, como se fosse a Constituição da República. Portanto, é um ordenamento de princípios para a formação do movimento espírita. Considerações preliminares, o chefe de Espiritismo, que não existe, é clarificar que não existe no chefe de Espiritismo, é uma relação coletiva. Uma comissão central com instituições acessórias, amplitude da comissão, estatutos constitutivos, um programa de crenças, vias e meios, e depois tem num capítulo 10º uma opinião dele próprio sobre esta Constituição que ele estava a trabalhar. Ele nunca a publica, porque Kardec, ele nunca foi apologista de constituir um movimento espírita como o conhecemos hoje, com órgãos federativos acima de pequenos grupos. Não, ele podia tê-lo feito, mas não fez. O primeiro órgão de natureza federativa que aparece é em França, mas é após a morte dele. Estamos já a falar do ano 1880. Portanto, ele pensava nestas coisas, mas acabou por sempre advogar que devem ser os pequenos grupos. Nós vemos isto hoje, quando se criam órgãos de natureza federativa, com facilidade se vão confundindo com órgãos, com associações espíritas, com interesses regionais particulares, enfim, que não é esse o objetivo. Por isso isto era um assunto em estudo. O parágrafo 2, em particular, dos cismas, ele diz uma coisa muito interessante, que é sobre a solidez da doutrina, que ele diz que 3 coisas há que fazer para manter a solidez da doutrina. Primeiro é evitar interpretações erróneas. Lá está, ele já dizia ali no princípio, no projeto de 1868, que, bom, há que sermos muito explícitos nas interpretações que fazemos com as palavras, ter esse cuidado. Depois ele dizia que não utilizar o espiritismo para fora das ideias práticas. Isto é, o espiritismo nasce para resolver problemas sociais do homem, em cada idade da humanidade. E por isso mesmo, para que ele mantenha a sua solidez, há que não se imobilizar no presente. Isto é, o espiritismo é uma filosofia e uma ciência, como tal não tem a verdade absoluta, mas vai melhorando a sua verdade. Não é por acaso que Kardec editou as obras da codificação fundamental várias vezes, a começar pelo Livro dos Espíritos 16 vezes. Se ela fosse verdade absoluta, ficava na primeira edição, não é? Não sofria alterações. Nada disso. Nós, o espiritismo hoje, tem que responder a perguntas do nosso tempo que não se punham no tempo de Kardec, como seja, por exemplo, a eutanásia ou o casamento homossexual, como lei dos homens. Portanto, sim, é uma referência, mas não se pode imobilizar no presente, continuando a aplicar-se ideias práticas e evitando interpretações erróneas. Portanto, nós encontramos, como vos dissemos, isso também na Revista Espírita, mesmo artigo na Revista Espírita, em dezembro de 68. Há uma afirmação dele, muito interessante, e cheia de significado. Ele diz: se tenho razão, todos acabarão por pensar como eu. Se estou em erro, acabarei por pensar como os outros. Portanto, esta humildade do investigador espírita tem que sempre se manter.
E pronto, amigos, era isto que tínhamos para vocês. Nós, para vos falar desta obra e trazer esta análise desta obra, nós consultamos estas obras todas, fomos falando ao longo do tempo delas. Aqueles vídeos que fomos vendo, nós podereis encontrá-los aqui nestes endereços. Nós, como habitualmente, estamos a transmitir em várias plataformas eletrónicas, desde YouTube, Espiritismo JG, também Facebook, a nossa associação, a página da nossa associação, Espiritismo JG, aqui outras páginas em que também temos companheiros a seguir-nos, e nós reservaremos agora um tempo para quaisquer comentários e perguntas que nos queiram colocar, para aprendermos mutuamente uns com os outros, mas se alguém houver que não se sinta à vontade e queira colocar uma pergunta, mas não se sinta à vontade para colocar numa rede social, tem aqui à sua disposição este endereço de e-mail e nós trataremos no mais breve trecho vos dar a melhor resposta que nós soubermos.